Os batistas no Brasil. Em 1680, o missionário Thomas Jefferson Bowen foi enviado para o Brasil para trabalhar com os índios, ou com os nativos da tribo Yoruba. 8 meses depois, por questão de saúde e por proibição das autoridades por se distanciar dos ensinos católicos, religião oficial do país, ele teve que retornar para o seu país. Em 1861, chegou ao Brasil, em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, um grupo de colonos oriundos do sul dos Estados Unidos, fugido da guerra civil daquele país. Em 10 de setembro de 1871, organizaram a primeira igreja batista em terras brasileiras, sob a coordenação do pastor Richard Ratcliffe, com culto proclamado em inglês. Em 1881, chegaram ao Brasil o casal de missionários William Beckby e Annie Luther Beckby, que seguiram para Campinas, onde, por meio do ex-padre Antônio Teixeira Albuquerque, aprenderam a língua portuguesa. O ex-padre Antônio Teixeira Albuquerque foi o primeiro brasileiro a ser consagrado pastor batista. Em 1882, foi organizada a primeira igreja na Bahia. Essa igreja está fora hoje da Convenção Batista Brasileira. Destaque meu. Já existiam, na ocasião, 2 outras igrejas batistas, em Santa Bárbara do Oeste e em Americana, ambas no estado de São Paulo. A Convenção Batista Brasileira, em sua 89ª Assembleia, depois de exaustivas discussões, aprovou resolução de uma comissão especial nos seguintes termos: reconhecermos que a inserção do trabalho batista no Brasil se deu em 2 vias: a via da imigração em 1871 e a via da missão em 1882. Os casais de missionários pioneiros William Begbie e Annie Luther Begbie e Zacarias Clay Taylor e Kate Stevens Crawford Taylor, auxiliados pelo ex-padre Antônio Teixeira Albuquerque, decidiram iniciar a sua missão na cidade de Salvador, na Bahia, com cerca de 250 mil habitantes. E em 15 de outubro de 1882 foi organizada a primeira igreja batista no Brasil, com 5 membros formados justamente por esses 2 casais e o ex-padre. 25 anos de trabalho evangelizador somaram 83 igrejas e cerca de 4.200 membros. Com o casal Begbie, os trabalhos dos batistas se desenvolveram, porém mantiveram um modelo congregacional de governo, caracterizado pela autonomia de cada igreja local. Mas com o passar do tempo, as comunidades eclesiásticas foram adaptando seus costumes à realidade brasileira, mas sempre mantendo a sua identidade. À medida que as igrejas se multiplicavam, surgiu a necessidade de se afirmar seu ideal denominacional. Para isso, estratégias foram estabelecidas. Publicações de livros, e aí eu cito a editora Juerp, já extinta, hoje a editora Convicção, bíblias, revistas de estudo, como temos hoje Compromisso, Atitude, Diálogo e Ação, Realização, Homem Batista, Louvor, Administração Eclesiástica, Educador, e jornais. E ainda uma rádio evangélica, já não mais pertencente aos batistas. Em 1891, os batistas, em sua primeira edição, legaram aos evangélicos brasileiros outra preciosidade, o cantor cristão, que eternizou centenas de hinos cantados até hoje. Dos hinos do cantor cristão, cerca de 100 deles foram compostos pelo missionário e músico judeu e polonês Salomão Luiz Greenberg, que viveu 37 anos no Brasil. E em 1991, no centenário do cantor cristão, outro hinário foi elaborado pelos batistas brasileiros. Foi o hinário para o culto cristão, mais conhecido como HCC, contendo 411 hinos,
sendo 161 deles incorporados do cantor cristão. Nos primeiros anos do século XX, ou seja, a partir dos anos 1900, as igrejas batistas passaram a se agrupar em convenções, com o objetivo de gerir os trabalhos de missões e também a manutenção de seminários, como temos hoje o Seminário Teológico Batista do Alto Brasil e o SEC, que é o Seminário de Educadoras Cristãs, os orfanatos Elizabeth e Min para meninas, os asilos, como Lar Batista para anciãos e os colégios Americano Batista. Com a ampliação dessa estrutura e visando a cooperação entre as igrejas, surgiu a Convenção Batista Brasileira, CBB, que abriga mais de 7.000 pastores e mais de 1 milhão de membros. Com essa breve resumo da história dos batistas, nós encerramos esse material apenas fazendo um apêndice e colocando aqui a figura do pastor norte-americano Martin Luther King, pastor batista norte-americano, ativista da causa dos negros, nascido em 15 de janeiro de 1929 em Atlanta, Geórgia. O pensamento ideal dele era: eu tenho um sonho, I have a dream. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, liderou protestos de boicote contra os ônibus de Montgomery. E assim nós encerramos esse breve resumo da história dos batistas, esperando que esse material seja de muita utilidade para os irmãos. Fiquem todos na paz de Deus.